Olá, eu sou Sabrina Soares, sou nutricionista e membro do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes e vou conversar com vocês hoje sobre como organizar e planejar a alimentação nesse período de isolamento social. Tem sido um momento delicado para a maioria das pessoas, na verdade, principalmente no que se refere à gestão do ambiente doméstico, e eu acredito que a alimentação seja um dos grandes colaboradores dessa dificuldade. Então aqui a gente vai discutir algumas dicas e estratégias para facilitar o seu dia a dia, ok? Dica número 1. Tenha uma certa rotina. E por mais que os seus dias sejam completamente atípicos, tente estabelecer um horário, de certa forma flexível, mas para realizar todas as suas atividades, como acordar, trabalhar, cuidar de uma questão ou outra, ficar com as crianças, se você tem filhos assim como eu, dormir, etc. Só isso vai facilitar bastante já o seu dia a dia. Dica número 2. Tenha uma programação alimentar, um cardápio, onde conste todas as refeições que vocês realizarão. Café, almoço, janta, lanches. E essa é a hora de pensar em toda a família, em opções que agrade a todos eles. Assim você vai ter menos trabalho e vai ter que preparar apenas uma opção. Deixar para pensar na refeição apenas na hora de fazê-la, isso é um dos grandes erros quando a gente quer se alimentar de forma saudável, porque você termina comendo o que tem e não o que você deve comer. Agora que você já tem uma rotina, já tem um cardápio programado, é hora da terceira dica, que é estabelecer uma lista de compras com base nesse cardápio que você já fez. E mais uma vez é hora de pensar na família. Agora não nas escolhas, mas no tamanho dela. As nossas saídas nesse período de isolamento precisam ser bem planejadas e eficientes. Outra coisa que é importante lembrar, se você tem um serviço de delivery, talvez seja uma boa alternativa para que os itens venham até você e você não precise sair para buscá-los. Alguns cuidados também precisam ser tomados, inclusive tem um vídeo de uma colega aqui que fala bastante sobre isso. As saídas ou entregas, elas precisam ser programadas de acordo com a durabilidade desses itens. Então a gente vai tratar agora das saídas ou das compras mensais, semanais e quinzenais. Compras mensais. Nas compras mensais, você deve incluir os itens que não são perecíveis, os grãos, os arrozes, os cereais, as farinhas e assim por diante. E você também precisa lembrar que a gente falou do tamanho da sua família. Não adianta você querer comprar 1 quilo de feijão se sua família tem mais de 4 pessoas e vocês comem feijão todos os dias. Nas compras mensais, inclua também as carnes e outros itens que podem ser congelados. E aí uma dica bem interessante, tente fazer essas compras no período da manhã, que aí sobra tempo suficiente no seu retorno para separar, tratar, porcionar de acordo com os cortes estabelecidos no seu cardápio e congelar em porções específicas para cada preparação. Assim você não descongela e volta a recongelar aquele item. Uma dica interessante para carnes e itens congelados é que a gente faça o descongelamento lento. Ele sai do freezer para a geladeira e só então ele é preparado, já estando em temperatura ambiente. Isso faz com que os sucos da carne sejam preservados, porque o gelo ele vai dissolvendo de forma mais lenta e não rompe a fibra da carne. Preserva, portanto, os nutrientes do alimento e a textura no preparo também fica muito mais interessante. Os pescados normalmente descongelam mais rápido, mas carne e frango, como eles demoram um pouco mais para descongelar, eles podem ser tirados do freezer na noite anterior para a geladeira e só no dia seguinte vocês fazem a preparação. Compras quinzenais. São itens que possuem uma boa durabilidade, mas talvez não suficiente para 30 dias. E nesse grupo a gente pode incluir os ovos e os lácteos, queijos, iogurtes, etc. Uma coisa muito importante para essa compra é que você preste atenção na validade, tanto na escolha deles na prateleira do supermercado, quanto na hora de organizar na sua casa. Lembrando que os que possuem validade mais curta devem vir sempre para frente e os de validade mais longa ficarem depois. Compras semanais. Nas compras semanais, você basicamente vai escolher os itens mais perecíveis, como os hortifrutis. E tente mais uma vez seguir a sua programação de lista, para que você não tenha desperdícios por ter comprado demais ou algum item que porventura falte no meio da semana. A depender do tipo de item que você escolheu, a durabilidade dele pode ser maior ou menor. Por exemplo, abóbora, chuchu, abobrinha, berinjela, batata inglesa, batata doce, são itens que possuem uma maior durabilidade. Se você puder incluí-los no cardápio, isso facilita muito você. Se sua família é muito grande, você pode optar, por exemplo, por comprar uma melancia inteira. Não precisa ser das maiores, porque ela fechada dura bastante. Agora, depois de aberta, ela vai ter que ser consumida em até 2 ou 3 dias. E nada de deixar ela cortadinha na geladeira para facilitar, porque ela não vai durar nem 2 dias.
Outras frutas que também são mais resistentes são o melão, a laranja, a ameixa fresca. E lembre de comprar uma certa quantidade desses itens prontos para o consumo e outra quantidade ainda não prontos, ainda um pouquinho verdes, porque isso faz com que você tenha o produto amadurecendo em diferentes etapas. Mas se um produto, se uma fruta estragou, nada de jogar fora. Corta e congela em porções pequenas e prontas para o uso. Porções que vão ser utilizadas em cada preparação. Lembra que a gente falou? Nada de descongelar e voltar a congelar o alimento. Frutas congeladas servem um delicioso smoothie, que é uma batida de fruta com pouca água. As crianças adoram, fica parecendo um sorvetinho. E você pode inclusive usar banana congelada para adoçar esse smoothie. Quanto aos folhosos, eu diria que esse é o ponto crítico, porque eles são bem perecíveis. Mas ainda assim, no grupo das folhas, existem algumas que são mais resistentes, como couve, a escarola, a selga. Se você puder utilizá-las, melhor. E outra dica importante sobre todo tipo de folha, tente, na medida do possível e disponibilidade na sua região, comprar ela inteira, incluindo folha, caule e raiz. Dessa forma, elas se conservam melhor, em embalagem fechada na geladeira. Você vai praticamente tirar a quantidade que você vai utilizar 2 a 3 dias, higienizar e manter esse ramo fechado na geladeira da forma que veio. A higienização você pode fazer com hipoclorito ou com produto já pronto no mercado, aí você vai seguir a orientação do rótulo, ou a velha água sanitária, que você vai utilizar a diluição de 1 colher de sopa para cada litro de água. Você vai manter essas folhas aí nessa mistura por 15 minutos e enxaguar em água corrente. E aí o interessante é que você escolha uma vasilha grande, mas não tão alta, com tampa, onde você possa secar essas folhas depois desse enxágue e colocar nessa vasilha intercalando papel toalha ou um pano de prato limpo que você possa reservar só para esse uso. Então você vai organizar essas folhas, tampa e vira. Quando você for consumir as folhas para fazer a salada, você vai tirar a tampa e o papel toalha de cima, que vai estar úmido, você vai trocar por um outro novo, utiliza aquelas folhas e devolve o restante para a geladeira para usar no dia seguinte. Então é uma forma bem legal de você ter uma salada sempre prontinha. O brócolis e couve-flor são bem interessantes de você congelá-los, inclusive, desde que você dê uma leve branqueada, que nada mais é do que você jogá-los em água quente, fervendo, por alguns minutos, coisa de 1 ou 2 minutos, e logo em seguida você colocar na água gelada, bem gelada. Isso vai interromper a cocção e fazer com que ele preserve sua coloração e nutrientes. Você congela nas porções certas e específicas para cada preparação, e eles vão sair, diferente das carnes, direto do congelador para a panela. Bom, espero que essas dicas possam ajudar você nesse período delicado em que a gente está vivendo e logo logo isso tudo vai passar. Continue conectado na SPD e te vejo em breve. Tchau, tchau!